Olá, graça e paz, meu amado e querido irmão. Deus abençoe a todos. Estou chegando mais uma vez para podermos, juntamente com a Igreja do Senhor, estamos iniciando mais um propósito de oração e jejum. Será de 21 dias de oração, de jejum, e dessa vez a leitura do livro de Apocalipse, que tem espantado muitas pessoas quando se fala do livro de Apocalipse, muito complexo, muitas coisas simbólicas, mas também muito literal. Então, de uma maneira simples e profunda e descomplicada, nós vamos estar lendo esse livro, um capítulo por dia, e o propósito de oração e jejum, o nome poderoso do Senhor Jesus. Eu estou com esse livro, olha que livro top, que está auxiliando, muito bom, que fala sobre uma igreja sem o propósito. Muito interessante. Uma igreja sem propósito está baseado nas 7 igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse, que eu estou lendo esse livro, já tenho esse livro, e muito bom, né? O autor do livro chama-se Jorge Henrique. Então será uma benção para a glória do nome do Senhor Jesus. Quero iniciar, a leitura do Apocalipse, do capítulo de número 1, e vamos estar fazendo algum comentário concernente ao capítulo 1 do livro de Apocalipse. Quero iniciar a leitura do versículo 1 ao 3, onde diz assim: a revelação de Jesus Cristo, a qual deu-lhe para mostrar ao seu servo as coisas que breve deve acontecer, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e da testemunha de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras destas profecias e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Bem, eu vou iniciar aqui o nosso exegese aqui do capítulo 1, nosso comentário dos 3 primeiros versículos e fazer a introdução. O livro de Apocalipse significa, o Apocalipse, na palavra Apocalipse significa, no português, significa revelação. Por que revelação? Revelação dada de Jesus Cristo ao teu servo apóstolo João. O apóstolo João aqui se referido aqui no livro de Apocalipse é o João evangelista, que não deve ser confundido por João Batista, até porque João Batista ele morreu. Aqui é o João evangelista, aquele que no evangelho de João, capítulo 13, versículo 23, ele reclinava a cabeça nos peitos de Jesus. Então João evangelista, que fazia parte dos 3 discípulos mais íntimos de Jesus, que era João, que era Pedro e Tiago. Esses 3 eram muito íntimos, era amigo particular de Jesus. O apóstolo João, ele escreveu 5 livros. O Evangelho de João, que tem o seu nome, a primeira, a segunda, a terceira epístola de João e o Apocalipse, que foi dada a revelação para ele. Então João escreveu 5 livros da Bíblia Sagrada. No ano 90, depois da era cristã, depois de Cristo, Apocalipse ele foi escrito do ano 90 a 95, foi nesse período do imperador Domiciano, que ele reinou do ano 90 a 95. Domiciano foi um dos piores imperadores que tinha naquela época, e o imperador Domiciano ele vai exilar João na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo era um presídio que tinha naquela ilha, onde eles colocavam criminoso, pessoas que matavam, roubavam, estupravam, e ali tinha fera, tinha serpente, animais ali ferozes, que João poderia até morrer. Então, na visão humana de João aqui ele está pensando que ele está no final da vida dele. Isso acontece com a gente também. Muitas das vezes nós estamos achando que tudo acabou para nós,
e chegou o fim, né, do nosso ministério. É nesse período que o Senhor, ele coloca uma nova história. Quando João pensou que tudo estava acabado, que o teu ministério estava finalizando, que já estava no final de carreira, foi quando ele recebe a revelação do Apocalipse. Aí no versículo 1 diz assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo João. Então, o versículo 1 mostra que essa revelação foi dada a João, e o próprio Senhor Jesus que deu a revelação a João. No versículo 2 diz, os quais testifico da palavra de Deus, da testemunha de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Então, João, ele era a última testemunha, porque os discípulos já haviam todos eles morrido. Alguns morreram de uma morte cruel, como o apóstolo Pedro, que foi morto de cabeça para baixo, como João Batista, que perdeu a cabeça, como Estevão, que foi apedrejado, Tiago, que foi morto por Herodes, e outros que foram mortos de uma forma muito cruel. E ali João era o último das testemunhas de Jesus. Então, João recebe a revelação. De repente, João está lá na ilha de Patmos, naquele presídio. Ele tem a revelação de Cristo. Ele vê uma porta aberta no céu. E essa porta, o Senhor chama ele para ir. Então ele foi arrebatado, o Espírito, e foi até ao terceiro céu. Nós sabemos que a Bíblia relata 3 céus. 3. Primeiro céu, né? Nós vemos que é o céu das nuvens, onde passam os aviões. O segundo céu, o céu é onde estão as estrelas, o sol, a lua. E o terceiro céu é onde está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Elohim, onde habita o Senhor. Então, João foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele começa a receber a revelação. Olha só o versículo de número 3. O versículo de número 3 diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e aguarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O versículo 3 fala, bem-aventurado ou feliz, né, aquele que lê e que ouve a palavra desta profecia e aguarda. Então, 3 coisas aqui. Você precisa ler, ouvir a palavra e guardar. Ler, ouvir e guardar. Então, isso é muito interessante. Ler a palavra, ouvir a palavra e guardar a palavra, porque o tempo está próximo. Aqui nós podemos ver sobre o Kairos e o Crono. O Crono é o tempo do homem e o Kairos é o tempo de Deus, onde tudo acontece. Então, o tempo aqui é de mostrar, é o Kairos, o tempo de Deus, o tempo de mostrar para João as coisas que vai acontecer no futuro. Perceba o versículo de número 4. Agora, a dedicação de João. João, as 7 igrejas que está na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante dos 7 tronos, e da parte de Deus, Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe do rei da terra, aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou. Então, a saudação de João, graça e paz seja convosco, daquele que há, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele foi no passado, ele continua sendo no presente e vai continuar sendo no futuro, o nosso poderoso Deus. Aí ele fala, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então, Jesus é a fiel testemunha. Aí ele continua, o primogênito dentre os mortos, o príncipe do rei, primogênito entre os mortos, porque ele foi o primeiro, né, que ressuscitou. E se você for no túmulo de Jesus lá em Jerusalém, você vai ver que o túmulo está vazio. Se você for no túmulo de Buda, de Maomé, Chico Xavier, de outras pessoas,